livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 29, é o primeiro texto que nós vamos ler nesta noite, de uma sequência de muitos textos. Eu vou precisar que vocês acompanhem com suas Bíblias, para que a gente possa verificar todos esses textos. Nós vamos continuar falando sobre esse panorama escatológico que a gente abriu na semana passada, um parêntese dentro do nosso estudo de Apocalipse, nesse momento que nós estamos no capítulo 16, para que a gente possa se situar melhor dentro dele. E na semana passada nós mostramos aí um quadro, e esse quadro ele estava dividido em três partes. Primeira parte, que é o reino da criação; segunda parte, o reino da redenção, da primeira vinda de Cristo até o último dia; e a última parte, que é o reino da glória. Eu quero gastar um tempo hoje falando com vocês sobre o reino da redenção, que é esse período também chamado na Bíblia de últimos dias. É o período do reinado do Messias, que se encarnou, morreu por nós, ressuscitou e ordenou que o Evangelho fosse anunciado a todas as nações. Esse período, dentro da escatologia bíblica, ele é chamado de últimos dias, e é um período anunciado desde o Antigo Testamento, e é precisamente o período que nós estamos vivendo. É o período do reino do Messias, do reino da redenção. E eu quero começar então com vocês nessa noite, vendo as citações a respeito deste termo últimos dias, que já aparecem lá no Antigo Testamento. E o primeiro texto que nós vamos ver isso é esse texto de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 29. Vamos ler juntos? É um versículo grande, nós podemos ler todos juntos. Deuteronômio 31, versículo 29. Leiamos. Porque sei que, depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente, e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então, este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando a ira com as obras das vossas mãos. Tão atual e tão antigo. Esse texto está em Deuteronômio, é o quinto livro da Bíblia, do conjunto do Pentateuco, escrito por Moisés. Esta última parte foi encerrada por Josué, por Moisés, depois do capítulo 32, que tem esse cântico registrado dele. O Senhor o retira, o Senhor, ele morre, e então Josué termina. Mas o livro é de Moisés, a maior parte dele é de Moisés, incluindo esse texto que nós estamos lendo. Mas Moisés já está preparando o povo para a sua morte, para a sua ausência, E ele diz: olha, depois que eu partir, por certo vocês vão se desviar, e a maldade de vocês vai se multiplicar de tal maneira que nos últimos dias o Senhor vai derramar a ira dele sobre vocês. Moisés estava falando de que dias? Moisés estava falando dos nossos dias. Moisés também falava dos últimos dias daquela geração lá, porque aquela geração também se desviou do caminho do Senhor. Então, como toda profecia, essa profecia aí feita por Moisés, ela tinha um cumprimento imediato dentro da geração dele, e tem um cumprimento para nós, que é um cumprimento a longo prazo, que está acontecendo nesses nossos últimos dias, e acontecerá ainda coisas piores para o fim. Mas essa terminologia últimos dias, usada para aqueles dias que antecederão a vinda do Senhor Jesus, já é usada desde Deuteronômio, ok? Vamos caminhar um pouquinho aí no Antigo Testamento. Isaías capítulo 9, versículo 1. Vamos ler juntos? Isaías 9, versículo 1.
Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E aí de novo, os últimos, embora não apareça a palavra dia, está subentendida nos primeiros tempos e nos últimos tempos. É disso que ele está falando, últimos dias. E também uma profecia sobre a vinda majestosa, gloriosa do Senhor e como ele vai converter todas as coisas nesses últimos dias. Para a sua anotação aí, você pode anotar ainda Jeremias 23, 20, Jeremias 30, 24, Oséias 3, 5, Miqueias 4, 1 e 2, são textos do Antigo Testamento que falam sobre os últimos dias, lá no Antigo Testamento já, tá? Fazendo referência a qual período? Fazendo esse período, referência ao período que nós estamos vivendo. Esses últimos dias são dias em que existe desobediência? Existe. Esses últimos dias foram dias gloriosos? Foram. O Messias veio, né? Para aqueles que estavam em trevas, nasceu grande luz, Jesus Cristo. É disso que Isaías 9 está falando, tá? Então, todos os eventos desses textos do Antigo Testamento que falam dos últimos dias, são eventos que ou já se cumpriram ou estão se cumprindo nos dias que nós estamos vivendo. Por isso que nós temos a certeza de que nós estamos realmente vivendo esse período chamado de últimos dias, que na nossa linha escatológica que eu trouxe para vocês aí, que eu apresentei na semana passada, é o período do reinado messiânico, o período do reino da redenção. E no Novo Testamento, onde aparecem essas terminologias aí de últimos dias? Vamos começar lá com Atos 2, versículo 17. Atos 2, 17. Pedro está pregando lá no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, e ele cita uma profecia de Joel, uma profecia do Antigo Testamento, ele cita no Novo Testamento, e o versículo 17 diz o seguinte: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. E a profecia continua. A referência aos últimos dias, Pedro está citando essa profecia de Joel, porque Pedro está argumentando naquela pregação que esses dias chegaram, esses últimos dias chegaram. Por quê? Porque ele tinha estado com os discípulos no templo de Jerusalém durante 50 dias orando, aguardando, como o próprio Senhor Jesus tinha dito para eles, que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos do poder de Deus, que eles recebessem o Espírito Santo. E Pedro ficou lá junto com os apóstolos, com os discípulos, eles oraram durante aquele período e o Espírito Santo desceu sobre eles. E agora Pedro está dizendo, a profecia de Joel, falando que nos últimos dias aconteceria isso, a descida do Espírito Santo permanente sobre a vida dos que creem em Deus, e de fato aconteceu. E aí Pedro está mostrando, olha, nós estamos vivendo esse período que foi anunciado em todo o Antigo Testamento como um período dos últimos dias. É precisamente o tempo que nós estamos vivendo. Vamos lá um pouco adiante, Hebreus capítulo 1, versículo 2. Esse texto nós estudamos aqui à noite, né? Foi na primeira mensagem que eu estudei com vocês de Hebreus, falando sobre a superioridade da revelação de Cristo Jesus. E essa revelação que veio por meio de Cristo Jesus, ela veio em que tempo? Ela veio nos últimos dias. É o que o autor da carta aos Hebreus disse. Vejam lá, Hebreus capítulo 1, versículo 2. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, não sou eu e não são os livros de teologia que estão dizendo que esse período que nós estamos vivendo é chamado na Bíblia de últimos dias. É a própria Bíblia que diz que esse período é o período dos últimos dias, né? Você tem Pedro falando isso ao citar Joel,
você tem o autor da carta aos Hebreus chamando esse período que nós estamos vivendo de últimos dias, mas não só eles. Vamos lá, mais um texto. 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3. Agora vamos ver um texto do apóstolo Paulo. 2 Timóteo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O versículo 2: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Paulo está dizendo, olha, tome cuidado, porque os últimos dias, eles são marcados por isso. E estes homens que estavam presentes, que estarão presentes, segundo Paulo, nos últimos dias, já estão presentes, já estavam presentes no mundo desde os dias de Paulo. Ele estava vivendo numa sociedade cheia de gente egoísta, cheia de gente orgulhosa, avarenta, arrogante, blasfemadora, gente desobediente, enfatuada. Então todas essas características ruins que ele descreve dos homens dos últimos dias, já eram as características dos homens da época de Paulo e continuam sendo as características dos homens dos nossos dias. Então, são provas que nós temos de que nós estamos vivendo nestes últimos dias. Vamos ver um outro apóstolo, vamos ver Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. E Pedro vai na mesma linha como estes outros, confirmando que este tempo que nós estamos vivendo é já os últimos dias. 2 Pedro 3, versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os homens dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, Pedro, Paulo, o autor da carta aos Hebreus, apóstolo Pedro, não é só apenas na epístola, mas lá também, Lucas citando ele lá no livro de Atos, faz essa menção, chamando esse período nosso de últimos dias. Paulo usa uma outra terminologia também, que é de últimos tempos. Vamos conferir, está lá em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Paulo vai usar uma descrição um pouquinho diferente. Ele vai chamar de últimos tempos, mas está fazendo referência à mesma coisa. 1 Timóteo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ok? Últimos tempos. 1 João 2,18 vai aparecer, João vai chamar esse período de última hora. E quando João fala de última hora, é óbvio que ele não está falando de hora 60 minutos, ou não é isso que ele está fazendo referência, mas está falando que esta hora que nós estamos vivendo, esse período que nós estamos vivendo é já a última hora. No relógio de Deus é o último período, tá? Então ele chama de última hora. 1 João 2,18. Pedro fala de último tempo no singular, Paulo usou últimos tempos no plural. 1 Pedro 1, versículo 5 faz referência ao último tempo. Judas, que é um capítulo só também, versículo 18, fala último tempo. 1 Pedro 1, 19 a 20 fala de fim dos tempos. Fim dos tempos, fazendo referência a esse mesmo período que nós estamos vivendo. E por fim, Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, faz referência a fim dos séculos. Tá? Fim dos séculos. Todos esses autores, nestas citações diferentes, estão falando de um mesmo período. Que período é esse? Esse período que nós estamos vivendo. Então, não há erro nenhum em dizer, olha, nós estamos nos últimos dias.
Nós estamos sim, porque se os apóstolos já estavam nos últimos dias, quem dirá nós que estamos aqui 2000 anos para frente deles? Então, esse período que nós vivemos é também chamado, esse período que é o reino da redenção, o reino de Cristo, é também chamado de últimos dias. O erro que normalmente a gente comete é aquele erro de imaginar que esses últimos dias ainda não chegaram, né? E daí a gente formula a frase da seguinte maneira: olha, quando chegar os últimos dias a coisa vai ficar difícil. Quando você fala assim, significa que a sua ficha, lembra do telefone público? Falar isso também agora, já alguns nem entendem mais o que a gente está falando, né? Mas a sua ficha não caiu ainda, né? Quando você colocava uma ficha no telefone público, fazia uma chamada, quando a pessoa atendia, a ficha caía. Aí esquece, você nunca mais vai ver sua fichinha de volta, né? Então, para algumas pessoas que ainda pensam que os últimos dias estão por vir, a ficha ainda não caiu, né? Nós estamos nos últimos dias. Esses dias são dias difíceis. Quem imagina que a vida de um cristão, ou que a nossa vida aqui é fácil, possivelmente está iludido com alguma coisa. Porque esses dias, segundo todos os autores do Novo Testamento, são dias difíceis. Se não está sendo dia difícil para mim, alguma coisa possivelmente esteja errada comigo. Talvez eu não estou sendo tão combatente como eu deveria ser, ou talvez eu não estou vivenciando a fé como ela exige que eu a vivencie, mas esses dias não são fáceis. Ou talvez eu esteja tão separado do mundo que eu não estou sentindo isso. Mas a própria palavra de Deus deixa muito claro e notifica a gente que vai chegar um momento em que o mundo vai te achar. Que esse mundo que jaz no maligno vai achar você no seu cantinho de sossego. E você vai ser perseguido, você vai ser atribulado. E aí é a hora que você precisa lembrar das bem-aventuranças, quando o Senhor Jesus diz: olha, bem-aventurado quando por mim vocês forem perseguidos, humilhados e maltratados. Quando vocês forem perseguidos, considere que Deus, Ele encara aquele que tem coragem de enfrentar o mundo por causa do nome de Jesus. Deus classifica essa pessoa como uma pessoa realmente feliz. E alguém que descobriu aonde está o verdadeiro tesouro e por isso é capaz de lutar e perder tudo, até a própria vida, por causa desse tesouro que realmente tem valor. Mas esse período que nós estamos vivendo é esse período dos últimos dias. Então, esse período é um período de permanecer atento. Eu não sei onde eu li isso, onde eu vi, uma estatística dizendo que a maior parte dos acidentes de trânsito que acontecem em estradas, acontece quando a pessoa está chegando, já próximo de casa. Eu li isso e ouvi isso em algum lugar. É um dado que existe por aí. Que acontece quando você está chegando em casa. E aí, o estranho é que, normalmente, você, numa situação de viagem, você tem que manter a mesma atenção o tempo inteiro, né? Mas parece que quando você está chegando perto de casa, parece que você meio que dá uma tranquilizada, baixa a guarda, e é aí que mora o perigo. Aí qualquer instrutor de trânsito, quando você está fazendo um curso lá, vai dizer assim: olha, quando você está chegando no final do seu caminho, é o lugar que você mais precisa manter atenção. É o lugar onde você precisa de maior vigilância, quando você está chegando bem perto do fim, quando você está ali chegando na sua casa. Isso vale para tudo, né? Na nossa vida, quando alguém diz: olha, daqui a meia hora vai acontecer uma coisa muito importante, então fique atento. Então, sempre quando você está próximo do fim, você precisa de atenção. Quando você está, eu vejo lá, meu filho lá, quando vai chegando 2, 3 dias antes da prova, ele se transforma, né? Vira a pessoa mais estudiosa do mundo. Você fica o bimestre inteiro falando: vai estudando, não deixa para a última hora, não deixa para a última hora. Aí quando falta 2 dias para a prova, daí o cara acorda mais cedo, põe um relógio para despertar, levanta, se arruma, pega o caderno, você vai: olha, que filho exemplar. Não é, é porque sabe que está chegando um momento que não dá para protelar, que é um momento perigoso. Ou faz o que tem que fazer, ou se prepara, ou dança, né? O livro de Deuteronômios, por exemplo, é exatamente isso. O primeiro texto que nós lemos, Moisés está se despedindo daquele povo e está
preparando aquele povo para os últimos passos deles antes de entrar na terra prometida. E aí, o que ele vai dizer para esse povo? Olha, agora vocês vão prestar muita atenção. E esse momento é um momento decisivo da jornada de vocês. É o último momento. Então, quando nós pensamos em últimos dias, nós temos que pensar que esses dias são dias de alta periculosidade. É momento de atenção máxima. Porque o inimigo vai tentar derrubar a gente de algum jeito. E ele não vai aparecer para você de chifre, ele não vai aparecer para você vestido de preto e de vermelho, ele não vai aparecer assim. Ele vem de forma muito sutil na nossa vida, nos enredando de algum jeito, para nos desviar do caminho onde nós devemos permanecer. É por isso que o livro de Apocalipse, por exemplo, foi escrito. Se você ler o primeiro capítulo de Apocalipse, João diz: bem-aventurado aqueles que ouvem e aqueles que leem as profecias deste livro. Por quê? Porque o livro de Apocalipse foi escrito para a igreja dos últimos dias, a igreja que tem que enfrentar esse período, que é um período decisivo na história. Não é decisivo no sentido de que as coisas estão por se resolver, mas é decisivo no sentido de que as coisas estão por se desencadear. Deus já traçou essa história, mas eu estou aqui no olho do furacão, e eu preciso estar atento ao que está acontecendo, para que eu não me desespere, para que eu não desanime, para que eu esteja no lugar onde eu devo estar, no lugar onde Deus quer que eu esteja. Então, últimos dias são dias importantes, são dias principais, são dias em que eu devo manter a vigilância. Para vocês perceberem como a estatística lá do trânsito é verdadeira, né, estes últimos dias eram os dias que a igreja tinha que estar cheia até na quarta-feira, né? E como nós estamos nos últimos dias, está acontecendo o quê? O contrário, está todo mundo... Por que acontece acidente? Porque parece que quando a gente está se sentindo perto de casa, a gente resolve dirigir com a mão só, resolve soltar o cinto de segurança, aí é aí que as coisas acontecem. Então acho que essa ilustração ela é boa para ser aplicada, né? Bem-aventurados vocês, que apesar de estar nos últimos dias, de já ter aquela sensação, nós estamos pertinho, né? Hoje eu estava conversando com o João no telefone, e o João estava tentando me convencer sobre os benefícios de ser mais velho, né? E eu estava falando para ele: não, João, ele está falando de restituição do imposto de renda. Ele falou: pastor, hoje é o primeiro dia. Receber. Eu falei: ó, eu contei para o João que eu fiz a minha declaração de imposto de renda nas primeiras horas, quando abriu o sistema e abriu a Receita Federal para receber declaração, meia hora depois eu já estava com a minha declaração enviando, para receber logo no primeiro lote, né? Só que o primeiro lote é só para aposentado, é só para os mais velhos, né? Aí eu liguei para o João, eu não sei se foi ele que me ligou, ou eu liguei para ele estava conversando. O João: já fui olhar lá, pastor? Eu falei: já fui, mas o primeiro lote é só para os aposentados. Aí ele começou a falar sobre as vantagens de ser mais velho. Ele falou várias, não me convenceu. Eu falei: não tem problema, eu espero o senhor. Mas tem uma que ele falou, que é essa sim. Ele falou: mas pastor, quem está mais velho está mais perto da glória, de chegar o dia. Normalmente sim, né? Existem situações, né? Mas normalmente sim. E isso sim é um bom argumento, né? Isso sim é o melhor de todos os argumentos, né? Saber que ou pela idade ou por causa de estarmos nos últimos dias, nós estamos bem próximos daquele dia que a gente vai ser transformado, glorificado, e nós vamos estar com o Senhor, que segundo o apóstolo Paulo é infinitamente melhor do que estar aqui. Agora, se nós entendemos isso, a lógica seria que nós nos dedicássemos mais nesses últimos dias do que a gente se dedicou a vida inteira, tá? Então, quando a gente estuda na Bíblia terminologias como essa, os últimos dias, esse estudo, ele tem um propósito. O propósito dele é fazer o quê? É nos despertar para o fato que nós estamos vivendo dias que são dias decisivos, são dias importantíssimos, são dias em que eu preciso de uma postura compatível com a qualidade dos dias que eu estou vivendo. Se esses são os últimos dias, eu preciso ficar atento e me comportar e entender o quanto esses dias são dramáticos e são importantes. Bom, o nosso próximo ponto é os sinais dos últimos dias. Quais os sinais que os
apóstolos viram e que nós também podemos ver, que nos comprovam que nós estamos nos últimos dias. A Bíblia diz que nos últimos dias haveria alguns sinais que marcariam esses últimos dias. Então vamos ver se nós encontramos esses sinais, para ver se de fato nós estamos vivendo nos últimos dias. Bom, os últimos dias são descritos como dias em que a graça de Deus estará abundantemente derramada sobre a humanidade. Então, os primeiros sinais são aqueles sinais que são indicativos da manifestação da graça de Deus. Tem pelo menos dois que eu queria citar para vocês. Primeiro sinal indicativo da manifestação da graça de Deus sobre nós, que comprovam que nós estamos nos últimos dias: proclamação do Evangelho a todas as nações. Esse é o primeiro sinal. Só para a gente recordar, no Antigo Testamento, o Evangelho, ou a mensagem a respeito de Deus, e da misericórdia e do perdão de Deus, ela era uma mensagem que estava restrita dentro da nação de Israel. Você não tem ordem no Antigo Testamento para que a nação de Israel anuncie as obras de Deus para outras nações. Deus não chama Abraão, Isaac, Jacó, José, seus irmãos. Deus não chama nenhum dos patriarcas para levar o Evangelho, para levar uma mensagem de salvação. Deus não chama os profetas para fazerem isso também. Deus chama os profetas para denunciarem o pecado do povo de Israel e anunciarem ou o juízo de Deus ou o socorro de Deus para esse povo. Sempre isso. Mas tudo está voltado para o povo de Israel. Tanto que os israelitas tiveram muita dificuldade quando chegou o Evangelho e o Senhor Jesus mandou que o Evangelho fosse pregado aos gentios, e aí os apóstolos obedeceram isso, mas o povo judeu não gostou desse negócio, porque na mente deles, eles não tinham que fazer isso, eles eram o povo de Deus. Por que chamar gente estranha, que eles chamam de gentios, para o meio do povo de Deus? E esse foi o primeiro grande conflito da igreja, porque a igreja apostólica, ela é uma igreja voltada para os de fora, para os gentios, enquanto que o judaísmo estava voltado só para ele mesmo. Aí esse foi um primeiro conflito. Mas esta mudança é uma mudança indicativa da manifestação da graça de Deus, que agora não está apenas sobre o povo judeu, sobre os israelitas, mas agora esta graça, ela está derramada sobre outros. Isso já havia sido anunciado, até em Salmos. Se você for ler o Salmo 117, você vai ver lá que no Salmo 117 fala a respeito da adoração a Deus por todas as nações. Bom, se são todas as nações, em algum momento alguém teria que sair do meio de Israel para anunciar Deus aos outros. O Senhor faz uma aliança com Davi. Essa aliança está citada, e muito bem citada, lá em Isaías capítulo 55, onde o Senhor diz que para ele afluirão muitos povos. Para ele não o próprio Davi, mas para o seu descendente, que é Jesus, né? A profecia é que o reino de Davi será um reino eterno. E por que está fazendo essa profecia? Porque o descendente de Davi, que é o verdadeiro rei, que reinará para sempre, é Cristo. E para esse reino serão chamados outros reinos. A referência é a proclamação do Evangelho, que transforma todas as nações que creem em Cristo Jesus em Israel de Deus. Ou seja, todos ficam debaixo do reinado do Messias. Então, essa manifestação da graça de Deus às nações já estava anunciada no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento ela recebe um contorno de imperativo. O próprio Senhor Jesus ordena isso. Vamos ver dois textos: Mateus 24, 14 e Mateus 28, 19 a 20. Mateus 24, versículo 14. Vamos abrir aí para nós lermos. O Senhor Jesus falando sobre o fim, sobre os últimos dias, é o que ele diz aí no capítulo 24.
E falando sobre os últimos dias, o versículo 14, o que ele diz? Vamos ler? Todos juntos? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, os últimos dias são dias em que a graça de Deus será manifestada sobre todo o mundo, não todos os indivíduos do mundo, mas ela vai alcançar, esta mensagem vai chegar a todas as pessoas deste mundo. É isso que este texto está dizendo. A mensagem que era só dos judeus, agora ela alcança todas as nações. Isso é um indicativo de graça. Mateus 28, que é o texto que a gente conhece bem, que é o texto da ordem de Jesus para que a gente faça discípulos. Mateus 28, os dois versículos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, eu tenho a proclamação do Evangelho profetizada e a proclamação do Evangelho ordenada pelo próprio Senhor Jesus. Então, isso está acontecendo hoje? Sim. Então nós estamos em que período? Nós estamos nos últimos dias. E esses últimos dias são dias marcados pela manifestação da graça de Deus. Só aqui daria para a gente parar e ficar desfrutando de tanta coisa que daria para a gente considerar nesse momento. Mas nós temos um grande privilégio, porque nós, primeiramente, somos gentios. Se nós tivéssemos nascido antes do ano zero, do ano do nascimento de Jesus Cristo, nós não íamos ouvir nada sobre Deus, a não ser que a gente viajasse lá para Israel e passasse uma temporada lá. Então nós somos grandemente privilegiados por Deus ter escolhido esse tempo para nos fazer nascer. Nós somos privilegiados porque o Senhor nos fez nascer numa nação que tem portas abertas ao Evangelho. Porque existem alguns lugares no mundo ainda em que o Evangelho não pode entrar, embora ele esteja, pela graça de Deus, divulgado ao mundo. Tem lugares no mundo que o Evangelho não quer, ou os seus líderes não querem receber este Evangelho. A gente sabe que em algum momento ele vai penetrar, ele vai entrar, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Ou seja, esses redutos, que são redutos infernais, eles não podem conter o avanço do Evangelho. O Evangelho está arrombando essas portas pelo poder de Cristo Jesus. Então, é apenas uma questão de tempo. Mas nós podemos louvar a Deus porque Deus nos livrou de nascer em lugares assim, nos deu o privilégio de nascer num lugar onde a gente tem a liberdade para ouvir, para pregar, para ler as Escrituras. E por último, nós somos abençoados porque este Evangelho ele nos notifica a respeito do amor gracioso do Senhor Jesus. Não é uma mensagem que nos condiciona a um sacrifício para que nós sejamos salvos. Diferente de outras religiões que oferecem salvação mediante meritocracia, mediante uma conquista através de sacrifícios humanos, sacrifícios de animais ou de algum sacrifício de atitude, o Evangelho ele não nos propõe sacrifício, ele anuncia para nós que o sacrifício para a nossa salvação foi realizado por Cristo Jesus. Então, nós podemos enumerar muitos privilégios que nós temos, mas todos eles têm a ver com uma única palavra: graça, com a manifestação da graça de Deus. Ainda um outro sinal indicativo da manifestação da graça de Deus, que diferente desse que eu mostrei para vocês, que está relacionado com os gentios, com todas as nações não israelitas, tem uma profecia, embora está na carta aos Romanos, mas é uma declaração do apóstolo Paulo, uma declaração muito teológica, mas é uma declaração que nós podemos chamar de profética.
E nos estudos do apóstolo Paulo, e inspirado por Deus, como ele foi ao escrever esta carta, ele também fala que nos últimos dias, o que vai acontecer? A própria nação de Israel, que rejeitou Jesus Cristo, esta nação virá a crer em Cristo Jesus. E a expressão que Paulo usa é a seguinte: se através da recusa deles, nós somos beneficiados com o Evangelho, imagine que grande glória será quando eles receberem a Cristo. Ou seja, se pela recusa nós temos esse presentão, imagine quando eles receberem. Aí só nos resta imaginar que nesse dia então todas as coisas estarão completadas e o Senhor Jesus virá. Vejam lá, vamos ler esse texto, Romanos 11, de 25 a 27. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Bom, vamos entender aqui rapidinho o que esse texto está dizendo, porque existe alguma confusão dentro da interpretação desse texto. Paulo está falando com gentios e está dizendo para eles o seguinte: olha, meus irmãos, eu não quero que vocês ignorem este mistério. É mistério para quem? Mistério para nós. Mas Paulo tinha alguma informação inspirada e revelada por Deus, que ele podia nos ajudar a entender um pouco desse mistério. E o que nós podemos entender desse mistério? Nós podemos entender por causa de um propósito de Deus. E o propósito de Deus é que a gente não se torne arrogante, presumido, que a gente não se ache, né, numa linguagem bem nossa, que a gente não fique se achando, né? Paulo está dizendo assim, olha, e Paulo era um cidadão romano, tinha cidadania romana, mas ele era judeu. E como um homem de duas nacionalidades, ele está lidando com as duas e tratando das duas de tal maneira que uma não se ache mais importante que a outra. Aí ele vai dizer o seguinte, olha, veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Ele está dizendo, o meu povo teve o coração endurecido propositalmente pelo Senhor. Propositalmente pelo Senhor. Para que vocês entrassem. Ou seja, se o povo judeu tivesse recebido o Evangelho, e abraçado o Evangelho, e abraçado Cristo, ninguém ia sair de lá para proclamar o Evangelho para ninguém. O Evangelho saiu daquela região de Israel porque houve rejeição. E uma vez que houve rejeição, os apóstolos, os discípulos foram empurrados para fora. Foram empurrados. A igreja foi perseguida em Jerusalém e a igreja teve que se espalhar. E a igreja foi perseguida na Palestina e ela teve que avançar. E o trabalho missionário dos apóstolos de proclamação do Evangelho, ele era muito motivado pela necessidade de sair daquele lugar. Não apenas porque Cristo mandou-os fazer isso, mas porque naquela região eles estavam sendo caçados. Então eles tinham que alcançar outros povos até para que o Evangelho progredisse, porque ali em Israel era difícil de progredir. Ali em Israel havia um embate constante com o judaísmo. Acho que está com um contato aqui, né? Desligou agora, né? Desligou? Não, beleza. Então, Paulo diz para eles, para os gentios, olha, vocês não têm que ficar se achando melhores do que os judeus. Porque os judeus não creem, não é porque eles são ruins, ou mais ruins do que vocês. Eles não creem porque Deus está colocando-os assim, nessa condição, deixando. Lembra que quem quebranta o coração do homem? Quem convence o homem da verdade e do juízo? É o Espírito Santo. Se um judeu não crê, ele não crê por quê?
porque o Espírito Santo não está convencendo. O Espírito Santo, ele cumpre os propósitos de quem? De Deus. Então, no final das contas, por que Israel não cria? E é isso que Paulo está dizendo. Eles não creem porque Deus os colocou numa situação de endurecimento, deixando-os por si mesmos, para que vocês creiam, para que vocês entrem. Mas quando entrar a plenitude dos gentios, ou seja, quando todo não judeu que foi eleito pelo Senhor crer, então o que vai acontecer? Vamos lá, na sequência do texto. E assim todo Israel será salvo. Bom, quando ele fala todo Israel, e aí que está a dificuldade de interpretação, e algumas pessoas interpretam isso daqui sem levar em consideração a lógica do que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, em parte, Israel foi colocado em endurecimento, em parte Israel foi endurecida. Ele está falando em parte? Por dois motivos. Primeiro, porque nem todo judeu ficou duro de coração. Muitos judeus creram em Cristo. Segundo, porque Israel, depois de Cristo, não é apenas a nação política, mas é todo aquele que tem a mesma fé do pai Abraão. É todo aquele que crê no Senhor Jesus. Então, quem foi colocado, para ser justo com a linguagem que Paulo está usando, quem foi colocado em endurecimento? Parte de Israel, especialmente a parte nacional, e nem toda ela, alguns não foram, os próprios apóstolos, né? E aí ele diz, aí entram os gentios. Quando entram os gentios, então todo Israel será salvo. Ele não está falando que é todo indivíduo, cada um dos indivíduos de Israel, nação. Ele está dizendo que o Israel inteiro, qual Israel? O Israel de Deus, que é composto de judeu e de gentio. De judeu, de romano, de espanhol, de brasileiro, de americano. Todo Israel será salvo. E aí tem gente que vai dizer assim, olha, não, Jesus só virá quando todo israelita se converter. Não é, você não vai achar isso na Bíblia. Não. Todo israelita vai ser salvo. Quem foi que disse isso? Não tem isso. Agora, todo aquele que é Israel de Deus por meio de Cristo Jesus, esses todos vão ser salvos. Ou seja, todo aquele que crê em Cristo Jesus, todo aquele que é herdeiro da fé de Abraão, todo aquele que é descendente de Abraão, não por sangue, mas descendente da fé de Abraão, como Paulo fala lá em Gálatas, todos esses são israelitas de fato, e todo este Israel será salvo. Então ele não está falando de cada indivíduo que nasceu em Israel, ele está falando de todo Israel de Deus, tá? Mas é óbvio que o que ele está considerando aqui também é que esse endurecimento vai ser tirado, para que entrem israelitas, como entram os brasileiros, como entram os ingleses, como entra gente, como entra japonês, como entra coreano. Esse endurecimento ele foi num primeiro momento para fazer com que o evangelho saísse. E depois, hoje em Israel, por exemplo, existem muitas igrejas evangélicas e o evangelho tem sido pregado há muitos séculos já lá em Israel também. Não com toda a pujança que hoje se pode fazer, mas já foi anunciado muitas vezes, em muitos momentos, de muitas maneiras lá. Então, nós estamos nos últimos dias, por quê? Porque a graça tem sido manifestada e este é um sinal dos últimos dias, sinal indicativo da graça de Deus sobre os gentios, sobre todas as nações e sobre a própria nação de Israel, Israel político, e isso compõe esse grupo inteiro do Israel de Deus, tá? Só mais um sinal indicativo de juízo de Deus. Tem pelo menos 3 e estão bem próximos aí na Bíblia, é fácil da gente lidar. Guerra, terremotos e fome. Esses 3 grupos, eles compreendem três gamas de circunstâncias. Guerras, está falando, a palavra, eu não preciso destrinchar isso.
Quando fala guerra, tem a ver com todo tipo de desacordo que aconteça em qualquer lugar do mundo. Isso é marca dos últimos dias. Os últimos dias serão assim. Aí alguém vai dizer assim, mas pastor, no mundo sempre teve guerra. Mas o que esses textos do Novo Testamento, especialmente, pode ir abrindo lá, Lucas 24, de 1 a 7, eles querem dizer é que estas guerras elas vão aumentar no fim. O homem deveria caminhar para uma situação em que ele fosse vivendo cada vez mais pacificamente. À medida que o homem se torna mais civilizado, era para haver menos guerra e não mais guerra. Mas um sinal indicativo dos últimos dias é que as guerras, elas não diminuem, elas aumentam. Você apaga um foco aqui e nasce outro foco ali. E antes, estas guerras eram guerras nacionais. Hoje nós vivemos guerras de todo tipo. É guerra desde lá do... Hoje eu assisti um pedacinho na hora do almoço dos depoimentos lá na comissão que está julgando o impeachment da Dilma. Aquilo é uma guerra. Ninguém consegue falar nada naquele negócio, porque quando alguém fala uma palavra, entra 2, 3 senadores e replicando, e um briga com o outro. É uma guerra, até certo ponto polida, né? Polida, é uma guerra verbal, mas é uma guerra. Né? Aí você sai dali, existe guerra acontecendo na rua, existe passeata, existe conflito. Você sai daí, você abre um pouquinho o leque, você tem um rapaz que se declara muçulmano, entrando dentro de uma boate, matando um monte de gente. Você tem o outro lá, amarrando uma bomba no corpo, estourando igreja. E você tem os conflitos, que são os conflitos nacionais. Tá? Então, tem guerra ideológica, tem guerra partidária, tem guerra nacional, tem guerra por tudo enquanto é canto. E o que a Bíblia diz é que os últimos dias, eles serão realmente marcados por isso. Mateus, você tentou achar Marcos 24, aí você não encontrou. Mateus 24. Lucas é de 21, de 1 a 11. Versículo 11. E Mateus 24, de 1 a 7. É o texto que eu queria para vocês. Mateus 24, de 1 a 7. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Então, o Senhor Jesus está dizendo: olha, os últimos dias serão marcados, entre outros sinais, serão marcados por guerras e rumores de guerras. Para um povo que estava acostumado a essa situação de ser dominado, ou o povo de Israel, que naquela época era dominado pelos romanos, não parece muito novidade dizer de guerras, mas a novidade não é a palavra guerra, mas é que estes dias serão marcados. A maneira como essa frase está construída no grego, ela dá a ideia de continuidade, de guerras sem fim. Guerras e mais guerras e muitas guerras e guerras o tempo inteiro. Quando a gente lê, parece que está falando apenas de algumas guerras, mas o verbo que está sendo usado aí é um verbo que dá a ideia de algo que não acaba, ela continua o tempo inteiro. Então, para quem está sempre esperando paz, você chega com uma notícia triste. Que notícia é essa? Estes últimos dias serão dias marcados por guerras e rumores de guerra. Ou você sofre com a própria guerra, ou você sofre com medo de uma guerra começar a qualquer momento aonde você está. A outra classe de
de problemas e de sinais indicativos do juízo de Deus, ele chama aí de terremotos, no versículo 8, 24 de Mateus, versículo 8. Versículo 7 ainda, né? Final do versículo 7. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Fomes e terremotos em vários lugares. Hoje a gente tem uma porção de nomes. Você tem tsunami, maremoto, terremoto. Aí tem os outros que são associados a tempestades, né? Você tem vendaval, tornado, que mais que tem lá? Ciclone e por aí vai. Só que para o habitante do primeiro século, quando você queria falar de algum cataclisma, alguma coisa relacionada com causas naturais, só tinha um nome para isso. O nome era terremoto. Aconteceu um terremoto. Era só um nome que eles davam para tudo isso. Então esse nome aqui, ele é representativo de todas essas catástrofes que hoje nós conhecemos que têm acontecido no mundo. Essas catástrofes, elas estão aumentando cada vez mais. Há 2 semanas atrás, aqui na região de Campinas, aconteceu uma coisa, e aí surgiu um nome novo. Não sei se alguém já tinha ouvido falar dessa tal de microexplosão. Eu nunca tinha ouvido falar, e olha que eu acompanho jornal, acompanho climatologia, e nunca ouvi falar dessa tal de microexplosão. Acho que é um nome novo que os meteorologistas arrumaram para explicar que eles não avisaram com antecedência, porque eles nunca conseguem avisar com antecedência, né? A gente consegue saber com antecedência a temperatura, mas se vai ter vendaval, não vai ter, ninguém fica sabendo. Mas não sei quem assistiu os jornais aí, mas foi devastador. Em alguns lugares destruiu tudo. Mostrou um condomínio lá em Campinas que acabou com o condomínio, destruiu o condomínio, arrancou todas as árvores, levantou carro, destruiu parede de casa, destelhou casa. O jornalista estava mostrando um carro que estava ali num lugar e ninguém sabia de onde tinha vindo o carro. Aí você fala, mas Brasil? Nunca vi isso acontecer no Brasil. Bom, não tinha acontecido até surgir agora as microexplosões, né? Lá em Jarinu a situação foi igual e talvez até pior. Destruiu o centro de Jarinu. Tem um amigo meu que mora em Vinhedo, o centro de Vinhedo também foi destroçado, destruiu. São Roque, essas coisas estão aqui muito próximas de nós, né? Então isso é sinal do fim. Num lugar como o Brasil, que você nunca imaginou ter esse tipo de problema, porque a gente assistia no jornal falando lá da Califórnia, naquela região ali que toda hora é varrido por um tornado. Agora isso está acontecendo aqui, né? Então, são sinais indicativos do juízo de Deus nos últimos dias. Tudo isso é manifestação do juízo de Deus. O fome que está aí, que a gente pode usar também o texto lá de Lucas, capítulo 21, Lucas 21, 11, é o mesmo texto, só que agora reportado por Lucas. E Lucas no capítulo 21, a partir do versículo 7, ele vai falar sobre estas coisas. Depois, a partir do versículo 20, ele fala sobre aquilo que é específico que aconteceria em Jerusalém. Mas o versículo 11, ele diz, haverá grandes terremotos, epidemias e fome. Quando fala de fome, não é propriamente essa questão da falta de comida. O que está englobado em fome? Em fome está englobado todo tipo de mortandade causada ou por falta de comida, ou por doença, ou por algum tipo de epidemia, né, que está dentro de doença que os homens sofrem. Alguma mazela no meio da sociedade que ceife a vida de muitas pessoas. Também é uma palavra só que eles usam para isso, né? Então, o que nós vemos acontecer no mundo é isso o tempo inteiro, né? Ou o sujeito morre de fome, ou o sujeito morre de ebola, morre de gripe, morre de AIDS, e essas epidemias gigantescas, H1N1, né? Elas vão varrendo as pessoas da face da terra. Isso é sinal de juízo.
Dito de uma outra maneira, nós acabamos de estudar sobre isso. Primeiro foram as trombetas tocadas por Deus. Lembra? Quando tocava a trombeta, desciam os anjos. Um desses anjos, não sei se vocês lembram, um desses cavaleiros, era o cavaleiro amarelo. E o que o cavaleiro amarelo fazia? Fazia morrer a terça parte da terra através de fome, né? Depois nós lemos sobre os flagelos, né? E nesses flagelos, um deles, Deus mata a terra, fazendo com que não haja água, e não havendo água, não há produtividade sobre a terra e não tem alimento para os homens. Isso tem acontecido, né? Nós vivemos há 2 anos atrás a maior seca do sudeste brasileiro, né? Agora nós estamos com água sobrando, né? E vivemos aqui em Itapeva, pelo menos, eu só me lembrava de uma semana tão gelada assim, de 2006, mas daí eu não sei se era impressão, porque eu estava chegando em Itapeva, né, e foi um frio violento, ou se realmente a última vez que fez frio assim foi lá em 2006. Mas essa semana a gente teve 0 graus. Em alguns lugares aqui próximo teve -1. Um menino de Apiaí que faz o instituto com a gente aqui, disse que em Apiaí deu -4. Muito frio. E essa instabilidade, ela causa problemas para a agricultura, e esses problemas lá na frente vão ter consequência. Quem já tentou comprar feijão aí esses dias, sabe disso, né? Eu como estou numa dieta que eu não estou consumindo feijão, aí eu comecei a ver as piadas sobre o negócio do feijão, o filho dando feijão de presente para a mãe, né? E a mãe ficando feliz. Eu falei, mas o que está acontecendo? Aí eu estava no mercado, acho que, se eu não me engano, ontem eu fui no mercado, aí por curiosidade eu passei lá na banca do feijão para ver. Eu me assustei com o preço do quilo de feijão, R$12 um quilo de feijão. Eu falei, está explicado. A última vez que eu comprei feijão estava R$3,90, agora está 12, né? Então, e as duas. E eu pergunto para você, João, você que é um estudioso da palavra de Deus, quem governa a chuva, e quem governa o vento, e quem governa a seca? É Deus. Se falta feijão, não é porque o agricultor deixou de plantar. Se falta feijão, é porque Deus quer que isso aconteça, tá? Isso tudo é sinal indicativo do quê? De juízo de Deus. São sinais de juízo de Deus. Então, os últimos dias não são apenas dias que nós temos sinais indicativos da graça, que é a proclamação do Evangelho. Mas nos últimos dias nós temos também sinais indicativos de juízo, que são gotas desse juízo de Deus que são derramadas e causam esse transtorno e essa instabilidade sobre a terra. Por isso que eu comecei dizendo para vocês a importância de eu saber o nome do período que eu estou vivendo. Eu estou vivendo, nós estamos vivendo nos últimos dias. Esses dias são dias de muita vigilância, são dias em que eu tenho que me manter atento, né? Não só por causa desses sinais que Deus manifesta o juízo dele sobre a terra. E aí eu posso ser um filho de Deus, temente a Deus, mas eu estou com os pés nessa terra. Aquilo que atinge o ímpio vai ter consequências sobre a minha vida também, né? Eu não estou imune a isso, eu vou ter. É por isso que eu preciso manter a vigilância, sem perder a esperança, com o coração sempre encorajado. Por quê? Porque o meu destino eu sei que é o céu, mas até que esse dia chegue, eu estou aqui junto com esse povão. E a melhor coisa que eu posso fazer nesse processo é me manter firme, né? Ou pedir que Deus me sustente firme nas mãos dele, e tentar levar mais gente comigo, e falar do Evangelho do Senhor Jesus para outras pessoas. Essa é a principal tarefa nossa aqui. É para isso que nós estamos aqui. Agora eu preciso tomar muito cuidado, para nesse período eu não cair numa cilada, porque esse período é um período muito difícil e é um período extremamente perigoso para nós cristãos. Ok? Nós vimos 2 sinais divididos aí em 5 grupos. Depois eu quero ver com vocês na semana que vem o terceiro grupo, que são os sinais indicativos de oposição a Deus, tá? Está dividido em três grupos. Na semana que vem eu vejo isso com vocês, ok? Vamos
Vamos orar e pedir que Deus nos ajude a lembrar, e especialmente mostrar para os nossos filhos, para a nossa família, para os nossos amigos, que nós estamos nos últimos dias, né? Não dá para perder a atenção nem por um segundo, né? A palavra de Deus diz que nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Por isso a gente precisa estar preparados, né? Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Nós lemos tantos textos hoje, e todos eles mostram para nós a mesma verdade, a mesma realidade, de que nós estamos vivendo um tempo perigoso, um tempo difícil. Um tempo, ó Deus, que se por um lado nós temos a bênção da manifestação da graça do Senhor, que fez chegar até nós a mensagem do Evangelho de salvação para a nossa vida, por outro lado, esse período também é período em que o Senhor tem derramado gotas da sua ira e tem, ó Deus, alertado os homens a respeito do juízo do Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos dê o privilégio de permanecermos firmes no Senhor, que a Tua mão poderosa nos mantenha em pé, porque por nós mesmos nós não conseguimos, especialmente, ó Deus, por causa da dificuldade e, ó Deus, do perigo desses últimos dias. Por isso pedimos que o Senhor nos livre do mal, por isso pedimos que o Senhor nos guarde os nossos pés para que eles não vacilem, e que o Senhor, ó Deus, nos ajude a Te buscar cada vez mais, lendo a Tua palavra, orando, convivendo com o povo do Senhor, para que a gente esteja sempre encorajado e encorajando outros a permanecer firmes na esperança da glória, para ver cumprido, ó Deus, as promessas que o Senhor nos fez. Ó Deus, pedimos ao Senhor também que nesse período aqui, o Senhor nos faça amar, ó Deus, de tal maneira as pessoas que estão ao nosso lado, que ainda estão cegas, que a gente, ó Deus, faça por propósito principal da nossa vida, proclamar as verdades do Senhor para aqueles que ainda não Te conhecem, para que eles não se percam, ó Deus. Faz de nós, ó Deus, mensageiros em todo o tempo, que nós possamos aproveitar todas as oportunidades para alertar as pessoas com as quais nós convivemos, que transitam na nossa vida o dia todo e que precisam saber a respeito do Senhor e saber a respeito do perigo que estão vivendo, ó Deus, à margem do fim, como a Tua palavra nos anuncia que esse tempo é. Então ajuda-nos nisso, nós Te pedimos, tenha misericórdia, ó Deus, dos nossos queridos e entes queridos, ó Deus, para que todos eles sejam alcançados. Pedimos nesta hora especialmente também pela dona, ó Deus, Eféia e por toda a sua família, por causa da perda que eles tiveram hoje, que o Senhor console os corações e que o Senhor dê força a esta família para que eles possam superar, ó Deus, esse momento de despedida, este momento, ó Deus, de dor por causa do falecimento do filho. Pedimos isso, ó Deus, pedimos que o Senhor nos ajude para que nós estejamos sempre, ó Pai, atentos e aproveitando o tempo que temos para desfrutar dos nossos entes queridos, ó Deus, da nossa família, que a gente não desperdice esse tempo precioso, porque nenhum de nós sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Por isso, ó Deus, ajude-nos a Te glorificar, e glorificar especialmente aproveitando e vivendo, ó Deus, com a nossa família, com os nossos irmãos na fé, com aqueles que são mais próximos que o Senhor tem colocado perto de nós. Pedimos isso e Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Boa noite.